Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero agradecer você por estar aí para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Nós estamos estudando neste canal a série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E esse é o encontro de número 79. Então eu peço que na oportunidade você assista todos os vídeos, na medida do possível, é lógico, mas é importante que você assista a todos os vídeos que já gravamos debaixo desse tema, um tema importantíssimo para termos esclarecimento com base na palavra de Deus, para que saibamos no que consiste esse conflito, até que ponto nós estamos participando deste conflito e Deus tem muitas revelações, principalmente nas profecias do Apocalipse em especial, para abrir os nossos olhos, para revelar para nós sobre este conflito, que começou no céu e agora está em andamento neste mundo. Já estamos quase nos últimos momentos da história deste mundo. E nós precisamos ter os esclarecimentos da palavra de Deus para que saibamos realmente que direção tomar. Enfim, então você faz bem em estar conosco, eu agradeço, volto a dizer, de coração agradeço você por estar aí. E para que você então fique bem informado, que você assista os outros vídeos e você vai entender bem aquilo que nós vamos falar no encontro de hoje. Estamos com a Bíblia em mãos e sempre nós fazemos também a recomendação para que você que nos acompanha, que possa abrir uma Bíblia se puder, se tiver ao teu alcance, que você possa ler os textos que nós vamos ler aqui, que você possa nos acompanhar desta maneira, para garantir realmente a veracidade daquilo que estamos a dizer. Então, eu gostaria muito que você participasse conosco desta maneira, lendo a Bíblia e meditasse naquilo que nós vamos mencionar e explicar. E se caso houver alguma dúvida daquilo que vamos tratar aqui, então não esqueça, os outros vídeos aí passado são esclarecedores daquilo que nós vamos falar hoje na continuação do que já foi falado, ok? Então está aqui dado meus dois recados e, enfim, o fato é que eu tenho trabalhado muito na ideia sobre o selo de Deus, que você encontra lá em Apocalipse capítulo 7, e tenho falado também do sinal da besta, que você encontra em Apocalipse 13. E eu tenho deparado com muitos questionadores que procuram refutar o que eu tenho dito, né? E levantam algumas questões que, na verdade, é um capricho da pessoa. Se ela ter um capricho de buscar, de meditar, ter uma honestidade, uma sinceridade com a palavra de Deus, ela vai realmente confirmar, porque tudo que nós estamos trazendo, estamos revelando, considerando aqui, é embasado em toda a Bíblia, não em apenas um texto isolado do contexto. E uma das críticas, entre outras, que nós já esclarecemos, muitas críticas aí a respeito, sobre o selo de Deus, eles usam para fazer essa crítica o que está lá em Efésios capítulo 1. Então, se você tem uma Bíblia em mãos, vamos ler juntos, medite e vamos entender esse assunto. Efésios 1, dos versos 11 ao 14. É um dos textos que eles usam para dizer que o selo de Deus, lá de Apocalipse 7, não é o sábado, porque nós temos explicado que é o santo sábado do Senhor, que Deus vai cobrar de uma forma especial do seu povo no tempo do fim. E nós já explicamos o porquê que o sábado será cobrado no tempo do fim. Mas vamos ver então o texto que usam por aí para fugirem do fato de que o selo de Deus, conforme Apocalipse 7, 1 a 3, é o santo sábado do Senhor. Então aqui está o texto que eles usam para fazer esse ataque. Efésios 1, 11 a 14. Assim nós lemos. Nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós,
os que de antemão esperamos em Cristo, em, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Veja, aqui nós acabamos de ler, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui nós já vimos um selamento. E todo aquele que crê em Cristo é selado. Então, aqui está muito claro isso. E o verso 14. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então Jesus virá para buscar. Ele prometeu que viria para nos resgatar deste mundo. São João 14, 1 a 3. E aqui está dizendo, ele nos selou com o Espírito Santo para que nós possamos ser levados para o céu, na sua segunda vinda. E, enfim, a verdade é que a Bíblia diz que quando a pessoa aceita Cristo, o crente então é selado. E o Apocalipse 7 fala daqueles que serão selados. E nós aqui temos sempre defendido, em vários estudos, que o selo de Deus na Bíblia é o Santo Sábado do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia assim o diz. E já apresentamos vários textos, nós não vamos ficar recobrando ou trazendo os textos, explicando aquilo que já foi explicado, que já foi esclarecido. Então aqui está aí o incentivo para que você se esclareça vendo os vídeos anteriores, porque nós só estamos aqui continuando e agora, nessa introdução do encontro de hoje, nós estamos procurando esclarecer essa dúvida ou essa questão que levantam com base nesse assunto. Então a Bíblia fala, de fato, que o selo de Deus ocorre no crente, a partir do momento em que ele crê. Mas o que a Bíblia está querendo nos dizer? A Bíblia está querendo nos dizer que, de fato, é o Espírito Santo que nos sela. E ele nos sela para a salvação. E a Bíblia fala que tanto querer como o efetuar de nossa parte em relação a Deus, a nossa busca, o nosso interesse de recorrer a Deus, não parte de nós mesmos. É por providência do Espírito Santo. Assim como Pedro, lá em São Mateus capítulo 16, ele confessou que Cristo, que Jesus era o Filho do Deus vivo, e Jesus então olhou para Pedro e disse, não foi a carne e o sangue que te revelou esta verdade, mas foi meu Pai que está nos céus. Então, Pedro, ele foi orientado pelo próprio Espírito de Deus. Jesus fez uma referência ao seu Pai. Em São João, ele diz lá no capítulo 6, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Por que que Jesus falou o Pai é que daria nós a Cristo Jesus? E em outros textos fala que é o Espírito Santo que nos leva a Cristo Jesus. É porque, de fato, existe esse trocadilho do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, do Espírito Santo para os dois, o Pai e Cristo Jesus, porque tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eu expliquei bem isso no início dos nossos vídeos, dos nossos encontros aqui. Então, a Trindade é uma doutrina bíblica. No Velho Testamento fala muito do Pai agindo e de repente troca para o Filho, e o Filho é Jeová, assim como o Pai, e o Espírito Santo é visto da mesma forma. Então, há essa intercalação desses seres divinos que é uma unidade composta. E é isso que nós explicamos, os detalhes sobre isso você encontra no início das nossas gravações aqui desta série, e você ficará esclarecido se você for recorrer, for buscar esclarecimento. E aqui nós vemos a Jesus falando aqui no Novo Testamento da mesma forma. É o Pai que nos leva ao Filho, mas é o Espírito Santo também que nos leva ao Filho. E o Filho nos leva ao Pai e assim por diante. Há esse trocadilho, porque eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possuem os mesmos atributos, embora a Bíblia defina, às vezes, a função de um, de outro e do outro. E, enfim, nós estamos vendo a Trindade ativa para salvar o homem. E nós temos que entender que o Espírito Santo, conforme Paulo falou aqui para a igreja de Éfeso, é aquele que nos sela para que sejamos salvos,
para que estejamos preparados para quando Jesus voltar. Existe uma doutrina corrente das igrejas por aí que chega a dizer assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, eles pregam que não tem mais como se perder, porque aqui fala que fomos selados para sermos redimidos. A última parte aqui do verso 14 foi dito, né? O qual é o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, que somos nós, em louvor da sua glória. Então, nós fomos selados até o resgate. E existem outros textos que dá a entender que a pessoa está segura e não tem mais como se perder. Mas a Bíblia também existe muitos outros textos que esclarecem melhor esse caso. O assunto, na verdade, da garantia do Espírito Santo com o seu selo é de que ele agora vai fazer de tudo para que nós, exercendo o nosso livre-arbítrio, realmente tenha poder para vencer todas as tentações. Assim como Jesus orava pelos seus discípulos para que eles fossem vitoriosos, incluiu ali Judas, né? Fazia parte do discipulado, mas Judas se perdeu. Por quê? Porque por mais que haja uma intercessão especial, que nem Jesus falou, que Satanás iria peneirar Pedro, e Jesus rogou ao Pai a favor de Pedro. Então, o fato é que todos os discípulos, exercendo a sua capacidade de escolha, o seu livre-arbítrio, eles poderiam escorregar, poderiam resistir, chegar o momento de virar as costas ao Espírito Santo, resistir ao Espírito Santo e entristecer o Espírito Santo. A Bíblia não está dizendo que, ao sermos selados pelo Espírito Santo aqui, logo no início da carreira cristã, pelo poder de Deus, então isso não significa que nós estamos, assim, garantidos para a vida eterna, conforme essa doutrina aí de muitas igrejas estão a defender. Olha lá em Efésios capítulo 4, verso 30. Assim nós lemos: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo, ele nos convence a aceitarmos Jesus, a tomarmos uma decisão a favor de Cristo, e o propósito disso é para o dia da redenção. Porque Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então é justamente a explicação dessas palavras de Jesus, né? Então quem crer e for batizado, tomando essa decisão, nessa decisão tomando a atitude do batismo, então essa pessoa será salva. Mas não quer dizer que a pessoa batizada não pode entristecer o Espírito Santo, não pode resistir ao Espírito Santo, abandonar o Espírito Santo e perecer. É por isso que foi dito aqui: não entristeçais o Espírito Santo no qual foste batizado. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando sobre a chuva temporã. Em Joel capítulo 2, no verso 23, ali falando uma profecia do profeta Joel a respeito do poder do Espírito Santo no tempo da era cristã, na era do cristianismo, nos últimos dias. Então, o que está dizendo lá em Joel capítulo 2? Que nos últimos dias o Espírito Santo daria sonhos, visões, e faria com que os ministros de Deus, os mensageiros de Deus na terra, profetizassem e fizessem um grande trabalho missionário pelo poder do Espírito Santo. Mas isso começou desde o tempo dos apóstolos, capítulo 2 do livro de Atos. O apóstolo Pedro, depois da chuva do Pentecostes, da chuva temporã, que é comparado ali a uma chuva, né? O poder do Espírito Santo inicial é comparado a uma chuva. Então, depois do Pentecostes, veio o Espírito Santo sobre os apóstolos que estavam lá em Jerusalém. E eles falaram em línguas, as línguas maternas. Nós já explicamos sobre esse assunto das línguas. Se você acha que é as línguas que falaram ali, que o Espírito Santo concedia aos primeiros cristãos, eram línguas ininteligíveis, eram línguas estáticas, aquelas repetições vãs que Jesus até criticou ali das orações dos fariseus. Então não tinha nenhuma relação com isso que hoje se acredita do poder do Espírito Santo sobre o dom de línguas. Eu já expliquei ali
trata-se de idiomas das nações. E o motivo que Deus concedeu lá no Pentecostes capacidade para os discípulos pregarem de acordo com a língua das nações é porque ali havia muitos estrangeiros, judeus que viviam em outras nações, lá da Europa, da África, e por ocasião do Pentecostes se reuniram em Jerusalém e não conheciam o Evangelho, e então lá o livro de Atos, no capítulo 2, explica ali os detalhes de como Deus fez com que o Evangelho pudesse alcançar aquelas pessoas, que no seu retorno para casa, eles podiam evangelizar, fazer um trabalho missionário ali no local onde eles viviam, nas outras cidades, nas outras nações. Mas, enfim, o fato é que o Espírito Santo caiu como uma chuva e o livro de Joel profetizou isso e Pedro reconheceu essa profecia de Joel. Então lá em Atos 2 ele diz, olha, e foi dito através do profeta Joel, né, que nos últimos dias vossos servos, vossas servas, os velhos, haveria sonhos, visões, iriam profetizar, e aquele primeiro poder que a igreja cristã recebeu foi reconhecida por Pedro daquela chuva temporã mencionada ali no livro de Joel. Joel capítulo 2, verso 23. E os versos seguintes explicam melhor esse fato. Então, aquela primeira chuva, que é o poder inicial do Espírito Santo, para dar a arrancada para a pregação do Evangelho e alcançando todos os povos, todas as nações. Então, aquilo é o poder inicial para que realmente a igreja possa crescer. E é uma comparação que se faz das estações ali que existem na região no hemisfério norte. Ali na Palestina, por exemplo, eles tinham costume de, até hoje, né, que no mês de outubro, mês de novembro, né, durante esse período cai uma chuva que é para fazer com que o grão que foi jogado na terra, a plantação, aquele grão pudesse germinar. E daquela chuva, eles chamam de chuva temporã, aquele grão, ele começa a germinar, sai da terra pelo poder da chuva e, de repente, a árvore vai crescendo, a folhagem, a haste vai se desenvolvendo e, de repente, lá para o mês de abril, mês de maio, vem uma outra chuva ali naquela região, no hemisfério norte. E lá na Palestina eles chamam de chuva serôdia. A chuva serôdia, ela só vai surtir efeito sobre a planta que cresceu por efeito da chuva temporã e teve os seus frutos e os frutos amadureceram. Ou seja, só vai surtir efeito a chuva serôdia sobre aquela agricultura que produziu por efeito da chuva temporã. Então, lá para o mês de abril, mês de maio, já tem essa chuva que é em torrente, é uma torrente, né? Torrencial a chuva, é uma chuva muito poderosa que acontece ali naquela região. E ali é para amadurecer o fruto. E amadurecer, evidentemente, para ser colhido. Então, Deus usou o profeta Joel para fazer essa comparação da chuva temporã e a chuva serôdia. E ele fez uma comparação desses fenômenos naturais com o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo na era cristã, ele chama as pessoas, alcança as pessoas, e esse poder inicial para as pessoas, ainda nos dias de hoje, desde o tempo dos apóstolos, se chama de chuva temporã. Quando a pessoa se batiza pelo poder de Deus, ela está recebendo a chuva temporã. Mas eles dizem que o selamento aqui é o único que a Bíblia apresenta. Paulo fez a referência do selamento daqueles que aceitam Jesus como sendo aquilo que realmente vai garantir a pessoa ali para a vida eterna. Mas assim como acontece na natureza, na agricultura, pode acontecer que a planta saia da terra, a semente venha germinar, ela saia da terra, mas ao invés de prosperar, ao invés de avançar e realmente ficar vistosa a planta e dar frutos e amadurecer o fruto com aquela chuva inicial,
pode acontecer que a planta venha a se secar e aconteça alguma coisa que não venha a vingar, né, aquela vegetação, aquela agricultura, aquela colheita. Então, não terá nenhum efeito a chuva serôdia. A chuva serôdia é uma providência do céu para amadurecer o grão que já existe, que já se produziu ali pelo efeito da chuva serôdia, pelo efeito da chuva temporã. Então, é por isso que fala aqui, né? Não entristeçais o Espírito Santo no qual fosse selado. E existem muitos casos na Bíblia daqueles que eram de Deus, tinham o Espírito Santo, porque para ser de Deus tem que ter o Espírito Santo, mas depois abandonaram a causa do Senhor e eles acreditam, as igrejas que não entendem isso, eles pegam o que está lá em Apocalipse capítulo 7 e dizem que o que fala lá é a mesma coisa que foi dito em Efésios. Mas abra lá em Apocalipse capítulo 7, dos versos 1 ao 3. Vamos ler assim. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Eu tenho explicado que o livro do Apocalipse, por excelência, é um livro especial para a geração do tempo do fim, para a última geração da terra. E aqui, então, está falando antes que venha a catástrofe a nível global e haja uma destruição a nível mundial, está falando aqui numa figura de ventos que iriam soprar sobre a terra. Então, o anjo mostrou a João, que escreveu aqui o Apocalipse, essa cena. E veja o que ele diz aqui no verso 2. Vi outro anjo que saía do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Lá em Efésios foi falado do selo, né? E aqui já fez uma referência do selo do Deus vivo. E nós já explicamos, o termo Deus vivo é uma orientação da Bíblia para que nós entendamos que é o Deus que criou, é o Criador. E é uma referência do sábado, porque o sábado aponta para Deus como Criador. Então sempre a Bíblia traz essa referência, Deus vivo, para mostrar que é aquele que criou os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. O mesmo que você vê no mandamento do sábado. Mas enfim, então vi um outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Verso 3, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então tudo seria poupado, de acordo com a ordem desse anjo, aos 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra para destruir a terra, numa linguagem figurada aqui, é lógico, né? Mas eles estariam retendo todas as contendas, todos os conflitos, e a pior crise da história do mundo estaria sendo retido por esses anjos até que os servos de Deus fossem selados na sua fronte, né? Os servos de Deus. Então, daqui nós vemos 2 coisas importantíssimas. Primeiro, a referência aqui é óbvia que se trata de um acontecimento precisamente antes da porta da graça se fechar. E quando falamos porta da graça, é como a comparação lá da porta da Arca de Noé. Então Deus fala de um momento em que ele diz, o que está sujo, suje-se mais ainda. E o que está limpo, fique mais limpo. O que está imundo, se torne mais imundo. O que é puro, se purifique mais ainda. É uma sentença que você encontra na Bíblia quando a porta da graça se fechar. Ou seja, quando a oportunidade de Deus para o mundo todo se esgotar. E aqui então, logo em seguida, quando essa porta se fecha, é que vem todas as contendas, todos os conflitos mencionados aqui no capítulo 7 do Apocalipse. No entanto, veja, antes que isso aconteça, Deus quer garantir os seus em proteção, porque diz a Bíblia que Deus reconhece aqueles que lhe pertencem e os guarda. Então Deus quer proteger os seus do dano que virá sobre toda a terra. Ele quer proteger de uma forma especial através do seu selo. Mas fala, esses aí que serão selados são servos de Deus. Isso é uma indicação muito importante para nós. Além de dizer o texto aqui que isso será bem no tempo do fim,
embora o selo de Deus seja o Espírito Santo desde o princípio, mas aqui já está falando que vai acontecer pouco antes de tudo terminar. Então, além desse fato, a referência aqui é de que os servos de Deus, a frase servos de Deus significa que esses já são aqueles que obedecem a Deus, já são aqueles que fazem parte do cristianismo, aceitam Jesus, evidentemente, amam Jesus e são servos porque lhe obedecem, se envolvem com a causa de Cristo. Então, uma coisa é a pessoa receber o selo quando se entrega a Jesus. E outra coisa é a pessoa receber o selo depois que ela já é cristã, já é devota, já é um verdadeiro servo. E aqui o Apocalipse, então, está falando daqueles que já são servos de Deus. Então não pode significar aquele selo que é mencionado ali em Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 4, conforme eu li aqui. Então, os que criticam não sabem fazer essa distinção, não estão analisando profundamente o texto. O texto está fazendo uma referência e, enquanto Efésios fala da chuva temporã, ou seja, o poder do Espírito Santo selando aqueles que se entregam a Cristo, mas pode acontecer desses abandonarem a Cristo Jesus e resistirem ao Espírito Santo e entristecerem o Espírito Santo, abandonando, né? Mas enquanto lá se fala, ali em Efésios, da chuva temporã, a referência é essa, o Apocalipse já fala da chuva cerote. É aqueles que vão ser amadurecidos para a colheita, para serem trasladados para o céu. Aqui o Apocalipse fala dos 144 mil, os que serão selados, e faz realmente uma referência daqueles que vão ser trasladados para o céu sem passarem pela morte. Então eu já expliquei esse fato aí em encontros passados, né? E as pessoas rejeitam, né, a guardar o sábado, porque o sábado, para Satanás, aponta para o Criador. E eles dizem, as pessoas que não estão ouvindo a voz de Deus, estão ainda sendo iludidos pelos argumentos de Satanás em achar que o sábado era para os judeus. Eu já expliquei em vários encontros que o sábado era para Adão e Eva, os pais da raça humana, que não tem ligação nenhuma com o judeu ou com uma raça específica da terra. E, enfim, já expliquei muito que o sábado era para todos os povos. Esclareça isso vendo os vídeos passados aí. Mas as pessoas resistem e querem dizer que tem o Espírito Santo, deixando de guardar os mandamentos de Cristo. Mas Jesus falou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E já apresentei muitos textos para provar a veracidade dos mandamentos de Deus, que é os 10 mandamentos, e ali é que você encontra o Santo Sábado, e a Bíblia defende este quarto mandamento do Decálogo como sendo um sinal especial, o selo de Deus para o seu povo. Êxodo 31, verso 13 ao 17, Ezequiel capítulo 20, verso 12, verso 20, enfim, temos provado isso. Dos 10 mandamentos, o quarto mandamento, o sábado, a guarda do sábado, que Deus considera como sendo o seu selo. No tempo do fim, será então usado como prova de que realmente a pessoa faz parte do exército de Deus. Através da guarda do sábado é que se provará isso. Porque Satanás, pedindo para que o mundo se una debaixo da guarda do domingo, vai fazer com que esse mundo caia com violência sobre aqueles que querem ficar na guarda do sábado. Mas por que Deus deu o sábado para todos os homens? Já tenho explicado muitas coisas a respeito, mas se você não viu aí, eu gostaria de esclarecer que o sábado, na verdade, indica a justiça de Deus para todos os homens. E você pergunta como que o sábado pode indicar a justiça de Deus para todos os homens. Você sabe que Deus, quando pede o sábado, e a palavra sábado significa descanso, ele está pedindo para que todo homem repouse no Senhor. Eu expliquei no encontro passado, o convite de Cristo, ele morreu de braços abertos, está sintetizado naquelas palavras, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis.
vos aliviarei e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, o sábado tem essa conotação, esse chamado de Deus para que as pessoas sejam acolhidas por ele. Mas por que que todos os homens são beneficiados com o assunto do sábado? Deus poderia pedir como sinal de prova para o homem de que realmente o ama, de que realmente entende o seu repto, o seu chamado e quer realmente fazer parte do seu exército. Deus podia ter pedido uma certa qualidade, por exemplo. As pessoas têm que ter uma certa beleza, um certo nível de beleza para que eu aceite. Mas Deus não pediu isso. A pessoa tem que ter uma certa voz que realmente me agrade ao entoar um cântico, né? Tem que ter as cordas vocais afinadas o suficiente para que eu me agrade. Deus não pediu isso. A pessoa tem que ter capacidade física para fazer todos os tipos de exercício e superar todos os obstáculos aí que eu proponho, né, para realmente fazer parte do meu exército. Deus não pediu nada disso. Não pediu nenhum tipo de qualidade física, nenhuma aptidão de dom assim excepcional, psíquica. Não pediu nada assim que esteja fora do alcance de muitas pessoas. Porque cada ser humano, possui uma certa qualidade que distingue da outra, né, da outra pessoa. Então, se Deus fosse específico em questão de exigir qualidade, capacidade, enfim, Deus estaria limitando a salvação e só poucos seriam beneficiados. Mas o que que Deus pediu? Deus não pediu tantas horas de trabalho da pessoa, Deus não pediu nenhuma obra do ser humano, ele pediu algo que está ao alcance de todos. E esse alcance diz respeito a descansar. Simplesmente o repouso. Então, o rico pode descansar, o pobre pode descansar, o intelectual, a pessoa simples de conhecimento pode descansar. O preto, o branco, o amarelo, o vermelho, toda a qualidade de pessoa, de todas as línguas, de todos os pontos da terra. É por isso que o selo é abrangente a todo mundo. Os servos de Deus nos 4 cantos da terra. Todos podem fazer isso que Deus está pedindo. Agora, Satanás ele vai criar uma situação no tempo do fim para que a pessoa venha transgredir. Hoje as pessoas vivem a dizer, bem, a legislação trabalhista diz que eu preciso trabalhar no sábado. O governo está exigindo que de segunda-feira até o dia do sábado deve o homem produzir para que as dívidas sejam pagas, para que o governo possa realmente alavancar os seus déficits públicos, e está havendo muita dívida nas nações, então nós precisamos trabalhar mais para que haja mais, recursos, enfim. Então eu sou obrigado a trabalhar no sábado e as pessoas então, diante dessa pressão do governo, do sistema do mundo, eles trabalham no sábado, mas o repouso do domingo, o mundo está aí incentivando para que as pessoas descansem no domingo. E muitos, mesmo lendo na Bíblia que Deus pede a guarda do sábado, estão dizendo, não, mas Deus entende, eu tenho família para cuidar, então eu sou obrigado a trabalhar no sábado, senão como é que fica a minha situação? Bem, o descanso está ao alcance de todo mundo. E a fidelidade também. É aí que a pessoa deve se posicionar ou ao lado da bandeira de Deus, ou ficar com medo das consequências da pressão do governo, da pressão do sistema, e de repente, diante desse temor, ele vai recuar e vai debandar, vai se afastar de Deus. É por isso que no encontro aí, eu falei que Deus nesses últimos dias, com base no assunto do sábado, há de chacoalhar, como um peneiramento. Aqueles que se dizem cristãos, no entanto, é apenas palha diante da pressão, diante do vento, nesse chacoalho da peneira, eles serão vistos como palhas. Eles serão tirados e aqueles que têm conteúdo, eles permanecerão. Então, Deus deixou o sábado para que realmente somente aqueles que têm uma têmpera firme
conforme você encontra lá em Mateus 10, 22, aqueles que perseverarem até o fim, depois de uma intensa tribulação, esses serão salvos. Porque no tempo do fim, é o assunto do sábado que Satanás vai fazer com que as pessoas façam desse sinal de fidelidade para com Deus, faça com que se torne um sinal de infidelidade. Então Satanás está aí na expectativa, pronto para pressionar cada vez mais, principalmente nesses últimos dias, aqueles que querem fazer parte do povo de Deus, guardando o santo sábado do Senhor. Agora, aqueles que não amam a verdade, eles sempre vão estar dando desculpa aqui, desculpa ali, tentando ferir o sábado, tentando denegrir o assunto do sábado, embora eles peguem todos os atributos da Bíblia que Deus coloca sobre o sábado, e eles colocam então todos esses atributos em cima do domingo, sem autorização bíblica, sem nenhum tipo de apoio bíblico. Eles fazem essa transferência meramente sob a tradição do homem, sob a visão humana, e de repente eles esperam estar no agrado de Deus. Que grande ilusão. Enfim, nós temos que entender que Deus ele vai, nesses últimos dias, permitir que a sua igreja seja sacudida. E não adianta a pessoa, é bom que se esclareça um fato. Nós estamos vivendo ainda num tempo um tempo solene, em que houve uma grande enchente ali no Rio Grande do Sul, milhares e milhares de pessoas estão desabrigadas, outras milhares perderam suas vidas, e muitas cidades perdidas ali, a inundação foi muito grande, e a solidariedade, não só do povo brasileiro, de todo tipo de povo, de todo tipo de religião, não só do povo brasileiro, mas da Europa, também da América do Norte e de outros lugares. Eles, sabendo da situação, fazem seus donativos para ajudar toda aquela população ali que está sofrendo no Rio Grande do Sul. Aqui é um exemplo, mas existem catástrofes naturais, diversos tipos de catástrofes. O ser humano está sendo alvo hoje em dia, as guerras ali no Oriente Médio, em outras regiões, pessoas perdendo suas casas, perdendo seus bens, perdendo tudo. Há migrações em todos os lugares do mundo, porque está difícil encontrar um ponto seguro para se viver nesse planeta. O mundo está sendo sacudido, conforme foi predito na Bíblia. Mas o que eu estou dizendo aqui? Eu já expliquei que Satanás vai se valer da justiça própria do ser humano. Ele vai incentivar muito as pessoas, e de fato as pessoas têm esse lado bondoso, têm esse lado de solidariedade, e é o que eu estou dizendo. Elas estão fazendo um trabalho lindo, ajudando, e deve ser feito. Mas Satanás, ele não perde tempo. Ele vai fazer com que as pessoas se concentrem no seu valor, na sua bondade. E quando se tenta abrir a Bíblia e mostrar os caminhos do Senhor, e mostrar que nem tudo que reluz é ouro, e as religiões não estão, na verdade, na sua maioria, falando de acordo com a Bíblia, e o que vale para Deus é o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então as pessoas, quando encontram alguém tentando corrigir esses desvios que elas acariciam, quando procura corrigir, elas se levantam contra, elas reagem, elas se tornam violentas, porque elas estão acomodadas. E é aí que Satanás ele ganha as pessoas com muita força. Elas ficam acomodadas na sua própria bondade, na sua própria justiça, no seu ato de solidariedade. E realmente é comovente, realmente é grandioso, mas, como eu disse, né, a Bíblia, por exemplo, condena a crença no espiritismo. A Bíblia deixa bem claro que Satanás atua ali através dessa filosofia da crença no espiritismo. Mas eu pergunto, qual povo faz mais obra de caridade do que os espíritas? E Satanás que está por detrás. E por que Satanás usa os espíritas e faz parte da doutrina deles? Para que façam obras de caridade. Usa o espiritismo porque o espiritismo é a armadilha. No entanto, a isca colorida está nas obras de caridade.
Então não é segredo nenhum saber que faz parte dos planos dos inimigos, né, nos morros onde o tráfico impera, nos lugares aí no Rio de Janeiro, em várias partes do Brasil em especial, quem cuida da população ali são os traficantes. E eles dão muito benefício, muito donativo, em épocas de festas, eles cuidam do povo ali que eles lideram. E não é porque eles cuidam que eles são bons. Eles estão ali mantendo as pessoas cativas de forma agradável. Então, Satanás age da mesma forma. Ele atrai as pessoas e a Bíblia procura nos advertir sobre a aparência. Eu tenho muito trabalhado aqui nesse sentido desde o princípio, quer sejam religiosos, quer sejam cristãos, líderes religiosos, e tenho sempre falado que para enganar, o apóstolo Paulo chegou a dizer, inspirado por Deus, que Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Então nós não devemos nos acomodar na nossa justiça, no nosso amor, porque em Jeremias 17, verso 9 diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem poderá conhecê-lo? Então nós podemos incorrer num grave perigo em confiar no nosso eu, no nosso coração, no nosso sentimento, ao invés de confiarmos nas orientações de Deus e deixarmos de lado as orientações de Deus. É por isso que tem aquele texto que Jesus falou assim, quando ele voltar, estarão dois no campo, um vai e o outro fica. Estarão dois trabalhando no moinho, um vai e outro fica. Está lá em Mateus, no capítulo 24, do verso 40 ao verso 41, o que Jesus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que, embora estejam envolvidos numa mesma atividade, pode até estar trabalhando, pode estar até ajudando as pessoas, pode estar até curando alguém. Eu sei que Jesus colocou, estando na mesma atividade, duas pessoas, um vai e o outro fica. Não se trata de doutrina de arrebatamento secreto, como as igrejas usam para falar aí. Eu já expliquei que isso não é bíblico. Doutrina de arrebatamento secreto não é bíblico. No próximo encontro nós vamos falar um pouco mais a maneira ou o modo como Jesus há de voltar. Já falamos no passado e voltaremos a falar. Mas o assunto é que dois estarão numa mesma atividade. Então pode estar os dois fazendo coisas boas e de repente um vai e outro fica. O que significa que não é por estar fazendo alguma coisa que aquele que vai para o céu era especial em si mesmo, mas é porque ele aceitou Jesus. E aquele que fica podia estar fazendo a mesma coisa, mas ele não aceitou Jesus. E Jesus ele vai separar o joio do trigo, que hoje se parece muito. Hoje não dá para homem nenhum apontar o dedo e dizer, olha, esse é joio e esse é trigo. Mas essa separação é o próprio Cristo que fará por intermédio da sua segunda vinda, ok? Vamos abrir lá em Romanos capítulo 3, verso 10 ao 12. Nós lemos assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então aqui eu mencionei isso no encontro passado, a tragédia, inspirado por Deus, Paulo disse isso. Não há um sequer que faça o bem, não há um sequer que entenda. O que Paulo está falando? Eu mencionei no final do encontro passado, não deu para explicar bem. A questão é que o assunto do conflito cósmico entre o bem e o mal, que estava lá no céu e agora veio para essa terra, é algo que nós temos que entender como sendo prioridade. Porque se não fosse prioridade, Jesus não teria vindo lá do céu a este mundo. Para purificar o universo, a acusação que Satanás fez sobre o caráter de Deus lá no céu, ele é o acusador, né? E ele acusou Deus em primeiro lugar, e até hoje vive a acusar Deus, e todos os seres criados são convidados por Deus para participarem do exército de Deus, para mostrarem que Lúcifer,
outrora Lúcifer, agora o diabo, Satanás, ele na verdade é o vilão. Então, Jesus deixou o céu e veio a esse mundo para nos fazer o convite, para nos convidar a participarmos deste conflito aí, que começou lá no céu. Em São João capítulo 3, eu mencionei lá no verso 30, 31, João falou ali à beira do Jordão, falou para os discípulos, ele é do céu, falou de Jesus, e ele fala das coisas do céu, nós somos da terra, e falamos das coisas da terra. Então nós devemos seguir o exemplo. O interesse do céu deve ser a nossa prioridade. Jesus veio aqui para falar das coisas do céu, para erguer nossas cabeças para aquela direção. O nosso foco deve ser esse conflito que o universo trava contra o mal, e o palco desse conflito está sendo agora nesse mundo. Então, o que está acontecendo nesse conflito? Satanás está arregimentando o seu exército, está convidando pessoas para que se posicionem do seu lado contra Deus, de forma direta e de forma indireta, de formas claras, que muitos aceitam Satanás de forma declarada, e outros, a maioria, Satanás, ele se oculta, né, e ele se apresenta de forma camuflada, se fazendo como um benfeitor, como o amante da humanidade, como um humanista, e ali ele usa até a religião, usa a Bíblia, usa o nome de Jesus, então ele se esconde no bem, mas a Bíblia está aqui para desvendar todos os seus ardis, todos os seus enganos, e o que acontece que as pessoas não sabem, não tem um sequer que entenda a ponto de vestir a camisa e se envolver de fato neste conflito. As pessoas acham que o que acontece nesse mundo, Jesus veio, morreu pelo homem, e o assunto é o homem, o ser humano, até nesse análise do assunto da salvação, ele é egoísta. Ele acredita que o assunto envolve apenas essa terra. O que Jesus veio fazer do céu aqui, envolve muito mais do que a salvação do ser humano. Envolve uma questão universal. Todo o universo está expectante no desenrolar deste conflito cósmico entre o bem e o mal, e ele está aqui em andamento. Ainda não terminou com a morte de Cristo na cruz, ainda não terminou o conflito. Os seres celestiais que não caíram em pecado, eles estão ali firmes ao lado de Cristo. Mas ainda o processo, e nós vamos explicar isso na próxima série, quando estudarmos o assunto do santuário. Deus deixou o tema do santuário para entendermos o plano da redenção. O processo da salvação do homem, do universo, está ainda em andamento, né? Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial, está ainda, conforme foi ensinado ali no tabernáculo de Moisés, no templo terrestre, está ainda um processo de julgamento. E tudo isso tem a ver com a purificação do santuário, conforme está lá em Daniel 8:14. Então, o assunto do santuário terrestre mostrava que para que realmente o mal seja vencido, o santuário deve ser purificado. E nós vamos explicar isso na próxima série, não nessa série. Mas a verdade é que nós achamos que a salvação é só para nós e Jesus veio morrer porque o assunto é como se fosse só aqui, mas ele é global. No próximo encontro nós vamos falar um pouquinho mais, provando pela Bíblia, como que atingiu todo o universo o ato de Satanás ali na sua rebelião contra Deus, né? Mas veja, em Romanos capítulo 10, verso 16 ao verso 21, nós lemos assim: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isso está lá em Isaías 53, verso 1 em diante, né? Então Isaías disse assim: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Bem, esse verso 17, por hora, é o que nos importa aqui. A fé vem pela pregação, e pela pregação da palavra de Cristo. Há aquelas versões que diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando se prega, a pessoa ouve. Então, na verdade, as pessoas estão sendo desviadas por Satanás neste mundo, neste conflito cósmico entre o bem e o mal, para que ela não tenha tempo e muito menos interesse de ouvir as coisas de Deus, de se deter
a palavra de Deus. E assim ele está conquistando a atenção, as prioridades das massas, através de muitos entretenimentos, através de muito labor. Então ele tem deixado a vida na terra, é, muita fadiga, muito sofrimento. Então, as pessoas, para se aliviar, elas vão atrás de esportes, elas vão atrás de músicas, vão atrás de danças, e vão nos teatros, cinemas, e assim vão em estádios de futebol, e de repente tudo que o mundo oferece, e dinheiro, e corre atrás de dinheiro, de prosperidade, tudo que o mundo oferece é para fazer com que a pessoa não tenha tempo de ouvir a palavra de Deus, porque Satanás sabe que se a pessoa se propõe a ouvir, ela vai crescer e vai se interessar mais, e aquilo vai crescendo como uma semente. Jesus até, em cima disso, comparou, né, que a palavra de Deus é como uma semente que cai na estrada, ou cai na beira do caminho, ou cai entre os espinhos, ou cai uma terra fofa. Então ele fez essas comparações como se a palavra de Deus fosse uma semente, e conforme o terreno que ela cai, que é o coração, ela há de produzir, ou ela produz um pouco e mingua. E aqui, já nessa comparação aí, volto a dizer, né? Aqueles que foram selados logo no primeiro, na chuva temporã, quando ela aceita Cristo, esse primeiro passo pelo poder de Deus, Jesus, nessa parábola que ele contou da semente que cai em várias qualidades de terreno, então tem aquela parte que o terreno, na beira da estrada, chega a criar ali uma certa raiz, quando cai na pedra ali, ele falou, né? Mas de repente é pouca terra, né? E de repente a raiz, quando encontra a parte sólida da pedra, a raiz não prospera. Então cresce um pouco, mas de repente mingua, murcha e morre, e não faz efeito a palavra de Deus. E Satanás, enfim, ele está criando situações para fazer a pessoa não se importar com Deus, não ouvir a palavra de Deus, porque Paulo falou, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é de admirar que aqueles que se detêm mais em orar, aquele que se detém mais em estudar, e o Espírito Santo vai convidando para que a pessoa faça isso, e ela se entrega nesse apelo do Espírito Santo, não é de admirar que essas pessoas, elas criam raiz na palavra de Deus, e ela se torna como uma sequoia, algo ali que se imortaliza, e é difícil ela ser vencida pelos vendavais da vida, né? Veja, em Mateus capítulo 12, 36 e 37, aqui nós vemos algo que Jesus falou a respeito daqueles que não levam a sério o assunto da salvação. Diz assim, São Mateus 12, verso 36 e 37. Jesus falou, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, o assunto que Deus veio trazer para nós aqui, através de Cristo Jesus, é um convite para que possamos nos posicionar do seu lado. Quem crer e for batizado será salvo, mas não vai ser salvo porque foi batizado, mas vai ser salvo porque vestiu a camisa, assumiu a bandeira de Cristo e passou a fazer parte do exército de Cristo. E quando se fala exército, evidentemente nós estamos falando de guerra, estamos falando do conflito. Então, Jesus veio nos convidar para participarmos do seu lado nesse conflito cósmico entre o bem e o mal. Ele não falou, ide fazer discípulo a todas as nações? Ele falou, isso está lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20. E ali nesse texto ali, ele falou, ide fazer discípulo a todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então Jesus nos falou para obedecermos toda a Escritura. São João 5, verso 39. Então, tudo que está na Bíblia, de capa a capa, é orientação de Cristo para nós sermos seus discípulos. E devemos chamar outras pessoas, assim como ele deixou o céu e veio aqui, para nos convidar de forma dramática, morrendo em nosso lugar, além de nos salvar dos nossos pecados,
tomando a nossa culpa, ele veio nos chamar para fazermos parte do exército celestial. E ele veio nos chamar para que possamos lutar nesse exército. E veja o chamado de Apocalipse, capítulo 18, 1 a 4. Você conhece o texto. Aqui nós temos um chamado também. Nós lemos assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie do espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Nós vamos ler até o verso 3, mas esses dois versos, o primeiro verso fala do espírito, né? Vi descer do céu um anjo, né? E esse tinha grande autoridade e iluminou a terra com a sua glória. Na verdade, é o Espírito Santo, esse anjo que possui essa autoridade. Jesus na Bíblia, já explicamos aí, ele é apontado aí como anjo, em muitos textos da Bíblia. O Espírito Santo também, em muitos textos da Bíblia, é apontado como anjo. E, conforme eu disse aqui, tanto o Espírito Santo, o Pai, como Jesus, a segunda pessoa da Trindade, a Bíblia nos apresenta trocadilhos de atividades, de pessoas entre eles. Mas é o mistério da Trindade que está fora do nosso alcance. Mas o que está querendo dizer esse primeiro verso de Apocalipse 18? Está querendo dizer que o anjo, que é o Espírito Santo, iluminou toda a terra. Você vê aí o efeito da chuva serôdia, chacoalhando o mundo, fazendo com que o mundo veja. E, enfim, o que ele mostrou aqui com o efeito da chuva serôdia? Agora, essa chuva serôdia é para amadurecer os grãos. Então, veja, então exclamou com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo o gênero de ave imunda e detestável. Em primeiro lugar, esse termo, caiu, caiu, não é a primeira vez que você encontra aqui, né? Por exemplo, é uma referência, caiu, caiu, a grande Babilônia, é uma referência lá que você encontra lá no livro de Daniel, quando o anjo lá escreveu na parede, Daniel 5, verso 25, Mene, mene, tekel, parsim, quando Belsazar, lá da Babilônia, havia abusado tanto da bondade de Deus, chegou a pegar na festa que ele oferecia com orgias, com bebedices, com chocarrices, cheia de pecado, que ele estava oferecendo naquela noite para os seus convidados. Ele, ao invés de se embriagar com as taças profanas que ele usava, ele, para zombar de Deus, ele pediu para que trouxesse as taças que se usava no templo, lá de Jerusalém, porque o povo de Israel havia sido levado como escravos no cativeiro ali da Babilônia, e os pertences ali do santuário havia sido levado ali para a Babilônia. E ele, para zombar de Deus, no ato de escarnecedor, ele pediu que naquela ocasião da festa, da luxúria que ele oferecia para os convidados, trouxesse as taças do templo. E foi bem nessa hora que na parede se escreveu Mene, mene, tekel, parsim. Em outras palavras, ali está dizendo cai. É como se quisesse dizer caiu, caiu, no sentido... Essa repetição é porque o reino da Babilônia se constituía numa autoridade política e religiosa. Então, caiu o lado político, ou seja, o conceito de Deus sobre aquele sistema havia caído tanto no aspecto civil como no aspecto religioso. Então, a ideia é essa, quando fala caiu, caiu a grande Babilônia. Você encontra aqui também esse mesmo termo em Apocalipse 14, o versículo 8. Né? Nós explicamos isso no encontro passado, né? Mas veja, aqui está dizendo que a função do Espírito Santo com a sua igreja no tempo do fim é falar que realmente caiu, assim como caiu a Babilônia, o juízo de Deus já estava pronunciado contra aquele monarca ímpio, Belsazar, e todo o seu reino, a Babilônia, que era uma mistura, uma confusão de religiões ali. Dessa mesma forma, as igrejas que estão se unindo hoje em dia,
e todos os sistemas do mundo estão dando as mãos e falando de união, Deus descreve que agora no tempo do fim, o Espírito Santo há de esclarecer ao mundo, através do seu povo, através da sua igreja, pelo poder da chuva serôdia, de que é um sistema caído, está sob o juízo de Deus. E veja, aqui foi citado vários tipos de aves, de rapinas, aves imundas e detestáveis, que enquanto o Espírito Santo é apresentado na Bíblia como sendo simbolizado por uma pomba, uma simples, meiga, suave pomba, é uma representação do Espírito Santo, aqui se apresenta aves de rapinas, essas carniceiras, essas que vêm do alto, e é rapina porque ela é o rapio, né, do grego, ela pratica o rapio, o rapto, ela pega a sua presa e são carniceiras. E assim são os demônios, são traiçoeiros, e eles estão aí, através de todo esse sistema, fisgando as suas presas, que são as pessoas incautas. Mas vamos continuar, Apocalipse 18, verso 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Então todo mundo está aí mergulhado nos seus enganos. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E nós temos ainda o verso 4 que diz: ouvi outra voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Em outras palavras, Deus tem avisado, principalmente avisará mais agora, com o poder da chuva serôdia, o Espírito Santo, dando maior ênfase, um poder adicional do Espírito Santo à sua igreja, que é em relação à chuva temporã. Ele vai fazer com que o mundo seja conscientizado do que é a Babilônia. E aqui faz o apelo, né? O repto dele é o chamado. Sai dela, povo meu, e explica, para não seres participantes dos seus flagelos. Então Deus está fazendo os últimos apelos, através da sua igreja, no mundo todo, para que não participe aí das suas atividades, dos seus pecados. E você veja que aqui é um antro de demônios. A grande Babilônia, toda essa união das igrejas, esse ecumenismo, e todos falando do domingo, é o domingo, o dia da terra, é o dia da família, é o dia sabático global, é o dia do meio ambiente, o dia do ecossistema, é o domingo verde. Os títulos são muito generosos, muitos títulos favoráveis que os homens estão dando para as diversas classes de seres humanos, para que todos, em comum acordo, guardem o dia do domingo. E o Papa está presidindo este comando no mundo todo, e os estadistas, conforme a Bíblia prediz, tudo isso que nós já explicamos, estão aí ao pé da letra, obedecendo o que se pede, mas é um antro de demônios. Apocalipse 16, 13 e 14. Nós lemos assim. Nós temos falado muito desse texto, né? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos semelhantes a rãs. Já explicamos isso em encontros passados. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, antes da volta de Jesus, espíritos de demônios iriam ao encontro dos reis, dos sábios, dos eruditos, os poderosos da terra, a fim de convencê-los. Eu já expliquei como que ele pode fazer isso para atrair a curiosidade dos mais intelectuais, os mais céticos, os mais cultos da terra. Eu já expliquei, veja que interessante os vídeos passados aí, como que ele usa a isca colorida que ele usa para fisgar essas classes de líderes da terra. Mas veja ainda em Apocalipse 17, 12 a 14, nós lemos assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então a besta é o papado e esses reis são as autoridades da terra, os estadistas, os líderes da terra. O verso 13. Tem esses líderes, um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Mas veja,
É a besta que está recebendo a autoridade desses reis, mas nós vimos ali do capítulo 16 que são demônios que estão convencendo todos esses reis a darem autoridade à besta. Porque Apocalipse 13, verso 2, fala que foi Satanás que deu seu trono à besta. E já explicamos que essa besta é o papado. E hoje nós estamos vendo cumprir detalhadamente essa profecia. E diz assim o verso 14: Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então Deus está garantindo que esses serão vencidos, né? Esses que estão do lado da Babilônia, e o mundo todo está numa canoa furada em velocidade muito acelerada para se chocar numa rocha, e o fim será trágico. Então, é isso que Paulo falou em Romanos 3:10 em diante, que não há nenhum sequer que está entendendo. Esse negócio de estarmos brincando, estarmos com palavras frívolas, dando risada, gracejando, contando piada, indo atrás no estádio de futebol torcendo para os times, ou assistindo em casa mesmo, dando soco na mesa, gritando pelo time, subindo para cima ali quando o time faz gol, ou se encantando com os músicos da terra, com os programas de televisão, se encantando com o cinema, com a arte, tudo que o mundo oferece. É por isso que Deus falou, o apóstolo Paulo falou ali, né? Jesus disse, né? Deus há de cobrar cada palavra, tudo que falarmos. Nós lemos esse texto aqui, né? Porque são pessoas que não estão abrindo os olhos para a realidade. Segundo Pedro 2, 1 a 9. Vamos ver aqui, segundo Pedro 2, 1 a 9. Nós lemos assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Negar o Senhor é quando você fala apenas um lado de Cristo, de que Deus é amor, de que Deus perdoa, de que Deus salva. Isso é uma verdade. Mas Cristo também é justiça, é amor e justiça. Então, quando você deixa de pregar a justiça, deixa de pregar a sua lei, deixa de mostrar a sua vontade, os pastores que estão aí a ministrar, pregando só meio evangelho, então esses estão nessa categoria aqui, e eles estão aí criando um juízo de Deus contra eles. E o verso 2 diz assim: E muitos seguirão as suas práticas libertinas, ou seja, esse Deus de amor dá liberdade para se fazer o que se quer. E por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. A sua destruição não dorme. Ora, verso 4, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. São exemplos que Pedro está dizendo aqui para mostrar que Deus não é só bondade, amor e perdão e esse lado poético da parte de Deus, não é só isso, mas para mostrar que é justiça. E quem brincou com a justiça de Deus, quem desdenhou, aqui ele está dando os exemplos. Então ordenou a ruína completa, Sodoma e Gomorra, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou a Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e reservar
sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, aqui está dizendo que Jó, quando via toda aquela impiedade lá de Sodoma e Gomorra, que ele vivia ali, ele lamentava, ele chorava. Se você for ver o que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 8, fala de um selamento. E a mesma coisa que acontecia com Ló, ele chorava pela impiedade que ele presenciava todos os dias. Agora, no tempo do fim, ali em Ezequiel 8 fala, e foi dado ali um modelo para Jerusalém, somente aqueles que choram pela impiedade, pela perversidade, pelos desvios que acontecem na terra e por toda a maldade, é que seriam selados. Os outros seriam passados a fio de espadas sem piedade. Então, a Bíblia está recheada de textos e aqueles que são de Deus são protegidos. E ali, Ezequiel 8, ali é um exemplo, né, daqueles que vão receber o sinal no tempo do fim. O sinal do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, que é o sábado do Senhor, selado, ou seja, fixado na mente, de um jeito que ali se reconhece o caráter do Pai e do Filho na vida desses que serão selados, que a Bíblia fala como sendo 144 mil. Então, esses serão poupados, assim como esses que foram citados aqui, Noé e sua família, Ló e sua família, e assim por diante. E nós temos aqui, na verdade, os falsos profetas. Jeremias 29. Vamos ver Jeremias, capítulo 29. Hoje nós estamos explorando bastante a Bíblia e eu gostaria que você estivesse conosco aqui nos acompanhando, lendo aí também. Veja o verso 8, 9 e o 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam. Eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Em outras palavras, Deus não tem profetas na Babilônia. E aqui é Deus falando ali para aqueles que estavam na Babilônia. Deus não tem profeta na Babilônia. E da mesma forma, quando falou caiu a grande Babilônia, Apocalipse 14, verso 8, ali no capítulo 18, verso 2, a Babilônia, na verdade, 2, verso 3, lá, capítulo 18, a Babilônia é todo o sistema corrupto, desviado, que nem Deus falou, eu digo, repito, mene tekel parsim, ou seja, pesado foste achado em falta, e foi repetido ali que caiu tanto o lado civil como o lado religioso. Enfim, Jeremias 29, 11. Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas Deus não tem profeta na Babilônia. Lá em São Mateus capítulo 7, 21 a 23, aqueles que fazem parte da grande Babilônia, do sistema do tempo do fim, corrupto, desviado, eles estarão ali sendo movidos pelo poder de Satanás. Por que eu sei que é pelo poder de Satanás? Porque eles vão sair do comum para o incomum. Eles vão sair do natural para o fenômeno. Eles vão se envolver com curas, milagres, vão profetizar, vão ter sonhos. E aqui está dizendo, são falsos profetas. Deus não enviou. Então, Mateus 7, 21 a 23, Jesus também deixou bem claro sobre esses falsos profetas. Jó 31, 26 a 28. Jó 31, 26 a 28. Esses estão envolvidos com a guarda do sol, ou dia do domingo, venerando o dia solar que é de origem pagã. Não o sétimo dia da semana que Deus separou, mas o dia que o homem cultua dentro da sua religiosidade paganizada. E já explicamos que o papado promove o paganismo entre as religiões. Mas veja aqui, Jó 31, 26 a 28. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão, ou seja, se ele estava adorando o sol ou a lua, né? Então, essas coisas que Deus criou, ao invés de adorar o Criador, e beijos lhe atirei com a mão, o verso 28, também isto seria delito, a punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima.
Então por que negaria a Deus? Porque estaria adorando o sol, a lua, as coisas criadas por Deus, ao invés de adorar o Criador. E Apocalipse 14, versos 6 e 7 fala: temei a Deus e dá-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Então, nesse tempo de paganismo cristianizado, que o mundo está aí adotando mais e mais, Deus está fazendo um chamado. Não adore as coisas criadas, aquilo que é da terra, aquilo que é do homem, adorai o Criador. E se adora o Criador obedecendo. Ezequiel 8, 16 a 18. Ezequiel 8, 16 a 18. Nós lemos assim: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. E isso foi Ezequiel 8,16. Verso 17. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá, ou fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então, por que Deus não daria atenção para o povo de Israel? Porque era um povo que tinha ciência. Eles sabiam, mas eles resistiam em não ouvir a palavra do Senhor. Nós temos aqui ainda o capítulo 8 de Jeremias. Nós lemos assim, verso 4 em diante. Dize-lhes mais: assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. E aqui vai dizendo, verso 7, até a cegonha do céu conhece as suas estações. Os animais são obedientes porque eles seguem a palavra de Deus, seguem o código genético, os instintos que Deus colocou neles. E eles são obedientes, mas o homem que tem livre arbítrio, ele é consciente e na sua consciência ele se volta contra o seu Criador. E aqui então Deus está dizendo que não haverá desculpa, não haverá piedade para esses agora, depois que a porta da graça se fechar, né? Jeremias 6,16. Aqui nós vemos o que Deus espera de nós, né? Então, aqui é um conselho para mim e para você. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Tudo isso, na verdade, faz parte dos líderes religiosos da grande Babilônia. Enquanto Deus está dizendo: olha, o bom caminho é o caminho antigo. Esse texto que eu acabei de ler diz isso. É o que está na Bíblia. Aqueles que, os fiéis do passado, do Velho Testamento, do Novo Testamento, os discípulos, os profetas, eles andaram, e a Bíblia defendeu esses antigos caminhos. Então todos os princípios que a Bíblia apresenta, as exortações, as doutrinas, é o caminho antigo. E aqui a Bíblia nos exorta, né? Faz o convite para que andemos no caminho antigo, né? Então, o exército de Deus vai se posicionar deste lado. O exército de Satanás procura abafar, desprezar e desdenha dos caminhos antigos. Embora Deus seja claro em falar: olha, examinais as escrituras, o caminho antigo, aquilo que está ali, que Deus deixou desde o princípio para o seu povo.
os homens cristãos abrem a Bíblia e dizem, não, o Velho Testamento caducou, era para a antiga dispensação, que é esse assunto de dispensação nós já explicamos. Trata-se de uma doutrina dos jesuítas que eles criaram para poder tirar a ideia de que o Papa era o anticristo. Nós já explicamos tudo isso. E as igrejas protestantes abraçaram de corpo e alma essa doutrina e fica aí ensinando nos púlpitos e fala que agora há uma nova dispensação. Antigamente, os caminhos antigos já não valem mais para nós, mas está em flagrante contradição com o ensino da palavra de Deus. Enfim, nós temos aqui sobre a situação do arrebatamento secreto. Nós já vimos lá em 2 Pedro, capítulo 2, ali fala de pastores cristãos aí que usam a Bíblia e ganham, vê que a Bíblia é uma grande fonte de lucro, né? Estão explorando os fiéis, mas as pessoas que não querem estudar a Bíblia são vítimas fáceis. E eles falam aí do arrebatamento. Satanás também tem essa doutrina para aqueles que pertencem ao seu exército, a doutrina de uma segunda chance. Para o Espiritismo, diz que se a pessoa morreu, ela na verdade não morreu, ela vai aí ter uma outra oportunidade, uma nova vida, é uma segunda chance. A Igreja Católica fala de uma segunda chance, de que a pessoa, se ela morreu, ela pode ir para o céu primeiro passando por purgatório, ou passando no limbo, enfim, há uma segunda chance, e aí depois vai para o céu. E tem para os protestantes que se desviaram da Bíblia, e já expliquei isso, a segunda chance na doutrina do arrebatamento secreto. E eles olham ali, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, para falar do arrebatamento secreto, eles usam esse texto. A palavra arrebatamento está ali em Tessalonicenses. Vamos ver no capítulo 4. Eu tenho que correr porque o nosso tempo aqui já está quase no fim e eu preciso ver se eu consigo concluir. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Paulo disse assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então aqui nós encontramos a palavra arrebatados. Arrebatados é tirado da terra, ser erguidos, juntamente com eles. Mas vivos, que estarão vivos, ele colocou aqui Paulo, e aqueles que estavam mortos e ressuscitaram. Então seremos arrebatados juntamente com aqueles que foram ressuscitados. E entre as nuvens vão se encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então veja, os que pregam sobre arrebatamento secreto, os religiosos, e falam que haverá uma segunda chance em cima dessa doutrina, que é um pensamento satânico, eles aí estão sendo usados por Deus, por Satanás, para amenizar o juízo. Mas a pessoa vai morrer e não vai ter uma segunda chance. E aqui esse texto está falando de que a pessoa que fica, aqui não está falando que a pessoa que vai ficar, aqueles que vão para o céu, tudo bem, mas não está falando que aqueles que vão ficar vivos. Lá em Mateus 24, 37, Jesus deixou bem claro, eles não ficarão vivos. 24, 37, nós lemos assim, até o 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, e quando veio o dilúvio, levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Quando fala levou a todos, está falando que do jeito que todos morreram, aqueles que ficaram para fora da arca, e Jesus estava fazendo a comparação, assim será na vinda do Filho do Homem. Aqueles que não estiverem preparados, protegidos na arca, selados com Deus, esses serão mortos, assim como no dilúvio. Então, mas a doutrina do arrebatamento secreto, eles querem criar aí uma ideia de que as pessoas serão levadas para o céu, e a comparação do dilúvio não é nada secreto. O assunto ali, dada a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Tessalonicenses, não é nada secreto, é tudo bem audível. Lá em Apocalipse capítulo 6,
Então, não existe na Bíblia o assunto do arrebatamento secreto e o que essa doutrina defende de que haverá uma outra oportunidade. Apocalipse 14, capítulo 6, verso 14 ao 17. Assim nós lemos: E o céu recolheu-se como um pergaminho, é na segunda vinda de Cristo, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então veja, o juízo final vai colocar fim a todos os ímpios. Eles vão ficar aterrorizados, contemplando a imagem de Cristo com o Pai. O texto aqui diz: escondei-nos da ira do Cordeiro e daquele que se assenta do trono. Jesus, o Pai e toda a hoste angélica. Quando um anjo veio, 2 anjos vieram para ressuscitar Jesus, a terra tremeu, os soldados caíram ali desmaiados. Então, se um anjo ou 2 causa um reboliço na terra, pensa bem todos os anjos. Mateus 25:31 fala que todos os anjos virão. Nós vamos tratar isso no próximo encontro. Mas veja ainda o capítulo 19 de Apocalipse. O capítulo 19, verso 11 em diante. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. É o caráter puro de Cristo. O verso 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Verso 14. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saí da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações. Então todos serão julgados pela palavra de Deus, que é simbolizado pela espada. Né? O apóstolo Paulo chegou a dizer que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Então Deus vai usar para ferir as nações a sua palavra, porque eles desdenharam de tudo que Deus diz e disseram: olha, o que importa é o que os homens dizem. O Papa e todo o sistema global está aí defendendo uma coisa, mas Deus há de julgar os que assim pensam. Aí no verso 15 continua: E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne dos reis, carnes dos comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem com aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Verso 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que, com seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daqueles que estavam montados no cavalo. Todas as aves se fartaram com as suas carnes. Enfim, aqui está dizendo que realmente há um conflito cósmico entre o bem e o mal. E todos foram, na verdade, ou serão, né, aqui de acordo com a linguagem, colocando ali para o futuro, todos serão exterminados. E nós vamos continuar esse assunto na próxima série. E nós vamos já praticamente quase já aterrissando nesta série. O importante é nós termos a consciência de que o que Jesus veio fazer lá do céu, além de morrer por nós para tomar o nosso lugar, tomar a nossa culpa sobre si e nos salvar, ele veio garantir a nossa salvação através
do chamado que ele nos faz para nos posicionarmos do lado do seu exército, para arregaçarmos a manga e fazermos o nosso trabalho. Anjos de Deus estão aí ao redor do mundo, nesses últimos dias, acelerados de um lugar para o outro, para poder fazer com que o mundo se desperte. E assim a chuva serôdia já está se tornando notória em toda a parte do mundo, dado aos acontecimentos finais. Enfim, você deve ficar atento e ficar apercebido realmente que se trata do momento derradeiro da história deste mundo. E para entender melhor, no próximo encontro nós vamos dar continuidade. Eu peço por hora que você pense nisso. Fique conosco e com certeza você vai se esclarecer mais ainda a respeito desse conflito cósmico entre o bem e o mal. Obrigado por tua presença, que Deus te acompanhe e até o próximo encontro.